Eles sussurram sobre o poder, sobre a influência, mas raramente compreendem a sua verdadeira natureza. Acreditam que ele reside em tronos dourados, em exércitos marchando sob estandartes coloridos, ou no peso do ouro contado em cofres escuros. Mas o poder, o verdadeiro poder, é uma corrente subterrânea, uma força invisível que molda o mundo a partir das sombras. É o segredo partilhado num sussurro, a dúvida plantada numa mente fértil, a fé inabalável no olhar de um seguidor. Na corte do czar, vi santos que eram demônios e pecadores que eram anjos. As aparências são o maior engano. Homens vestidos de seda e condecorados com joias abrigavam almas mais escuras que o próprio abismo, enquanto camponeses, com as mãos sujas de terra, podiam ter a pureza de uma criança recém-nascida. O mundo não é o que parece. Nunca foi. E aqueles que se apegam às máscaras, que julgam o livro pela sua capa ornamentada, estão fadados a serem meros peões no grande jogo, movidos por mãos que eles nem sequer sabem que existem. A verdade, a essência, reside no paradoxo, na contradição, no desconforto de aceitar que a luz pode nascer da escuridão e que a virtude pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Esta é a primeira lição, e talvez a única que realmente importa. Vivemos numa era de fachadas meticulosamente construídas. As nossas vidas são galerias de imagens curadas, perfis online que exibem apenas os nossos melhores ângulos, os nossos sucessos mais brilhantes, as nossas férias mais exóticas. Criamos avatares de nós mesmos, versões digitais polidas que sorriem perpetuamente, desprovidas de falhas, medos ou inseguranças. Tornamo-nos arquitetos das nossas próprias ilusões. O problema desta arquitetura da perfeição é que ela gera um mundo de espelhos. Olhamos para os outros e vemos apenas o reflexo idealizado que eles escolheram projetar. Comparamos os nossos bastidores caóticos com o palco iluminado deles e, inevitavelmente, sentimos-nos inadequados. A ansiedade torna-se a nossa sombra constante, a depressão, o hóspede indesejado que se recusa a partir. Julgamos e somos julgados com base em métricas superficiais. O número de seguidores, as marcas que vestimos, o bairro onde moramos. A aparência não é apenas uma parte da nossa identidade. Para muitos, tornou-se a totalidade dela. Esquecemo-nos de que por trás de cada perfil perfeito existe um ser humano complexo, uma tapeçaria de cicatrizes, triunfos, contradições e segredos. Acreditamos na santidade do influenciador, que prega a positividade enquanto luta contra os seus próprios demônios em silêncio. Condenamos o pecador cuja luta é pública, cujas falhas são expostas para o nosso consumo e julgamento, sem nunca considerar a bondade que pode residir no seu coração. Esta obsessão pela superfície transformou as nossas interações sociais num teatro. As conversas são roteiros, os sorrisos são máscaras e a vulnerabilidade é o maior dos tabus. Procuramos a validação externa como um viciado procura a próxima dose, acreditando que a aprovação dos outros pode preencher o vazio interior. Mas é um poço sem fundo. Quanto mais nos esforçamos para manter a ilusão de perfeição, mais nos distanciamos de quem realmente somos e mais isolados nos sentimos no meio da multidão conectada. Este é o grande engano da nossa era. Uma multidão de solitários, aplaudindo as máscaras uns dos outros, enquanto as suas verdadeiras faces choram em silêncio. Nas vastas e geladas terras da Sibéria, onde o vento uiva como um lobo faminto e a neve enterra o mundo num silêncio branco, a vida ensina lições que não se encontram nos livros dourados de São Petersburgo. Lá, um homem aprende que a força não está na armadura que veste, mas na resiliência do seu espírito. Aprende que a sobrevivência depende de olhar para além do óbvio.
Uma tempestade de neve que para um nobre da cidade é um mero inconveniente, para o camponês siberiano é um teste de alma, uma força da natureza que exige respeito e compreensão. Ele não a amaldiçoa. Ele aprende a sua linguagem, os seus sinais e encontra abrigo na sua fúria. Da mesma forma, as pessoas são como o clima siberiano. A sua aparência exterior é apenas a manifestação de correntes internas muito mais profundas e poderosas. Um homem pode ter um rosto carrancudo, marcado pelas dificuldades, com olhos que parecem guardar a dureza de 1000 invernos. A sociedade, na sua pressa, irá rotulá-lo de bruto, de ignorante, um ser a ser evitado. Mas talvez essa dureza seja uma fortaleza construída para proteger um coração que sentiu demais, uma alma que compreendeu a fragilidade da vida de uma forma que os homens de rosto suave jamais poderiam conceber. Talvez as suas mãos calejadas, que parecem capazes de esmagar pedras, sejam as mesmas que cuidam de um animal ferido com uma ternura inimaginável. Ele aprendeu que a compaixão não precisa ser anunciada com sorrisos e palavras doces. Por vezes, ela manifesta-se no ato silencioso de partilhar o último pedaço de pão no meio de uma nevasca. Por outro lado, há o homem de fala mansa, cujas palavras são como mel e cujos gestos são estudados para agradar. Ele move-se pelos salões da alta sociedade com uma graça que todos admiram. Usa a sua aparência de virtude como um manto, atraindo a confiança e a admiração daqueles que o rodeiam. Mas por baixo dessa superfície polida pode esconder-se uma ambição fria e calculista, um vácuo onde a empatia deveria estar. Ele vê as pessoas não como almas, mas como degraus numa escada que ele está determinado a subir. As suas promessas são armadilhas, a sua generosidade é um investimento. Ele é o santo que se ajoelha na igreja para ser visto pelos outros, enquanto o seu verdadeiro altar é o do egoísmo. A lição obscura aqui, forjada no gelo e na necessidade, é que a alma humana não se revela nas suas roupas ou nos seus modos, mas nas suas ações sob pressão. É no momento da crise, quando as máscaras caem e o instinto assume o controle, que a verdadeira natureza de um homem ou de uma mulher é revelada. O pecador pode arriscar a sua vida para salvar um estranho, enquanto o santo pode empurrar o próximo para salvar a sua própria pele. A sabedoria não está em classificar os outros em categorias fáceis de bom e mal, mas em compreender a complexa dança de luz e sombra que existe dentro de cada um de nós. A verdadeira percepção é a habilidade de ver o anjo no demônio e o demônio no anjo, e de entender que ambos podem, e muitas vezes fazem, residir na mesma pele. A aplicação prática desta filosofia na selva de betão e vidro em que vivemos hoje exige uma mudança fundamental na nossa forma de perceber o mundo. Começa com um ato de rebelião silenciosa, a recusa em aceitar o valor de face. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, resista à tentação de idolatrar o colega carismático que domina todas as reuniões com discursos eloquentes e apresentações polidas. Em vez disso, observe. Observe quem consistentemente entrega o trabalho, quem ajuda os outros sem alarde, quem assume a responsabilidade quando as coisas correm mal. Muitas vezes, o verdadeiro pilar da equipa não é o que tem a voz mais alta, mas o que tem as fundações mais sólidas. Da mesma forma, não descarte o colega introvertido e quieto como sendo desinteressado ou menos capaz. O seu silêncio pode ser um sinal não de apatia, mas de profunda concentração e análise. Numa era de ruído constante, aqueles que escolhem as suas palavras com cuidado são frequentemente os que têm mais valor a dizer. Nas suas relações pessoais, esta lição é ainda mais crucial. Quantas vezes já se deixou levar por uma primeira impressão, apenas para descobrir mais tarde quão errado estava?
Desafie-se a dar às pessoas uma segunda e terceira oportunidade. Quando encontrar alguém que parece rude ou distante, em vez de o julgar imediatamente, pergunte-se: que batalha estará esta pessoa a travar que eu desconheço? Talvez a sua aspereza seja um escudo contra a dor. Talvez o seu distanciamento seja um mecanismo de defesa forjado por traições passadas. Oferecer uma pequena dose de compaixão, em vez de um julgamento rápido, pode abrir portas para conexões humanas genuínas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. No que diz respeito a si mesmo, a aplicação é a mais difícil e a mais transformadora de todas. Pare de se esforçar para projetar uma imagem de perfeição. Abrace as suas contradições. Seja honesto sobre as suas lutas. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, é um ato de coragem que convida os outros a baixarem as suas próprias guardas. Quando admite que não tem todas as respostas, cria espaço para a aprendizagem. Quando partilha as suas inseguranças, permite que outros se conectem consigo a um nível mais profundo. O verdadeiro carisma não vem de ser perfeito, vem de ser real. Num mundo que o incentiva a construir uma marca pessoal, a lição mais poderosa é cultivar uma alma pessoal. Isso significa passar menos tempo a curar a sua vida online e mais tempo a viver a sua vida offline. Significa procurar experiências que o desafiem e o façam crescer, mesmo que não sejam instagramáveis. Significa construir relacionamentos baseados na confiança e na honestidade, e não na conveniência ou na aparência. Em última análise, trata-se de virar o seu foco do exterior para o interior. Em vez de perguntar, como é que os outros me veem? Comece a perguntar, quem sou eu por baixo de todas estas camadas? A resposta a esta pergunta não será encontrada nos gostos ou nos comentários dos outros, mas no silêncio do seu próprio coração. Pause este vídeo agora. Pegue um papel e anote 3 pessoas em sua vida que você possa ter julgado precipitadamente. Comprometa-se a observá-las com novos olhos, buscando entender a história por trás da máscara. Este exercício simples pode revolucionar seus relacionamentos e expandir sua compreensão da natureza humana. A jornada para ver além das aparências é, na sua essência, uma busca pela verdade, tanto nos outros como em nós mesmos. Esta busca é muitas vezes desconfortável, pois obriga-nos a confrontar os nossos próprios preconceitos e as narrativas simplistas com que nos sentimos confortáveis. É mais fácil rotular alguém como arrogante do que considerar que a sua confiança pode ser uma máscara para uma profunda insegurança. É mais simples descartar alguém como fraco do que reconhecer a força necessária para ser vulnerável num mundo que premeia a dureza. Esta filosofia não nos pede para sermos ingênuos ou para ignorarmos os sinais de perigo. Pelo contrário, pede-nos para sermos mais sábios, para nos tornarmos observadores mais atentos da condição humana. Pede-nos para trocarmos a lente do julgamento pela lente da curiosidade. Quando encontramos uma pessoa ou uma situação que nos provoca uma reação imediata e forte, seja ela positiva ou negativa, essa é precisamente a altura de parar e questionar. Que pressupostos estou a fazer? Em que experiências passadas se baseia a minha reação? O que é que eu não estou a ver? A prática desta filosofia transforma a vida cotidiana. Uma conversa com um caixa de supermercado deixa de ser uma mera transação e torna-se uma oportunidade para uma breve, mas genuína conexão humana. Um conflito com um familiar deixa de ser uma batalha de vontades e torna-se uma chance para compreender uma perspectiva diferente, para ver a dor ou o medo que se esconde por trás da raiva. No domínio do autodesenvolvimento, esta abordagem é revolucionária.
A indústria da autoajuda moderna está repleta de soluções rápidas, de fórmulas para o sucesso e a felicidade, que muitas vezes se concentram em mudar o comportamento exterior. Haja com confiança e tornar-se-á confiante. Sorria mais e sentir-se-á mais feliz. Embora possa haver alguma verdade nisto, é uma abordagem superficial. É como pintar as folhas de uma árvore doente na esperança de a curar. A verdadeira transformação vem de dentro para fora. Vem de escavar fundo para entender as raízes da nossa ansiedade, das nossas inseguranças, dos nossos padrões de autossabotagem. Exige que olhemos para as partes de nós que preferiríamos ignorar, a nossa sombra, como alguns a chamam. É no reconhecimento e na integração desta sombra, e não na sua negação, que reside o verdadeiro poder. O homem que aceita a sua própria capacidade para a raiva e a crueldade é menos propenso a ser controlado por ela. A mulher que reconhece a sua própria necessidade de validação está mais apta a procurar a autoestima a partir de dentro. É um paradoxo. Ao abraçar as nossas imperfeições, tornamo-nos mais completos. Ao aceitar a nossa escuridão, permitimos que a nossa luz brilhe mais intensamente. Portanto, o desafio não é apenas ver o anjo no pecador lá fora, mas também reconhecer e fazer as pazes com o pecador e o anjo que residem dentro de nós. Considere a história de um homem nascido na obscuridade, num vilarejo esquecido pelo tempo. Sem linhagem, sem riqueza, sem educação formal. Aos olhos do mundo ele não era nada. No entanto, possuía algo que os homens de poder não conseguiam comprar nem compreender: uma presença. Quando ele falava, as pessoas ouviam, não por causa da eloquência das suas palavras, mas por causa da convicção que ardia nos seus olhos. Ele via a alma das pessoas, as suas dores secretas, as suas esperanças não ditas. Ele não oferecia soluções fáceis, mas oferecia algo muito mais raro: a sua atenção total, um reconhecimento da sua humanidade. Para os camponeses e os trabalhadores, ele era um santo, um homem de Deus que compreendia o seu sofrimento porque o tinha vivido. Ele comia com eles, dormia nos seus chãos duros, ouvia as suas confissões sem julgamento. Nas suas histórias, ele não era o pregador distante no púlpito, mas o irmão que caminhava ao lado deles na lama. Quando, através de uma estranha reviravolta do destino, este homem foi levado para o coração do império, para os salões dourados do palácio, a sua natureza não mudou, mas a percepção que os outros tinham dele sim. Para a elite, a sua simplicidade era vista como grosseria. A sua fé intensa era fanatismo. A sua capacidade de se conectar com as pessoas era manipulação. Eles não conseguiam ver o homem, viam apenas a sua aparência, um camponês fora do seu lugar. A imperatriz, no entanto, uma mulher isolada pela sua posição e atormentada por uma dor que ninguém conseguia aliviar, a doença do seu único filho e herdeiro, viu algo diferente. No meio de médicos que ofereciam diagnósticos sombrios e de cortesãos que ofereciam condolências vazias, ela viu neste homem um vislumbre de esperança. Ele não prometeu curas milagrosas. Apenas se sentou ao lado da cama do menino, falou com ele em tons suaves e rezou com uma fervor que parecia abalar as próprias paredes. E, inexplicavelmente, o menino melhorou. Para a imperatriz, ele era um enviado de Deus, um milagre em carne e osso. Para os seus inimigos na corte, ele era um demônio, um charlatão que usava truques para ganhar poder. Quem estava certo? Talvez ambos, talvez nenhum. A lição filosófica aqui é que a realidade é muitas vezes uma questão de perspectiva, moldada pelas nossas próprias necessidades, medos e desejos. A imperatriz precisava de um milagre, e por isso viu um milagreiro. Os nobres temiam a sua influência, e por isso viram um monstro.
O homem, talvez, era simplesmente ele mesmo, uma força da natureza, um paradoxo vivo. Ele podia ser gentil e compassivo num momento e rude e exigente no seguinte. Podia falar de Deus com a devoção de um monge e beber vinho com o abandono de um pecador. Ele desafiava a categorização fácil, e era isso que o tornava tão poderoso e tão perigoso. Ele era um espelho que refletia não a sua própria imagem, mas a alma daquele que olhava para ele. Se olhasse para ele com fé, via um santo. Se olhasse com medo, via um demônio. A verdade, como sempre, residia algures no meio, num espaço cinzento e desconfortável que a maioria das pessoas tem demasiado medo de explorar. Experimente este exercício agora. Lembre-se de uma situação recente onde você formou um julgamento rápido sobre alguém. Agora tente conscientemente imaginar 3 interpretações alternativas para o comportamento dessa pessoa. Cada interpretação deve humanizá-la, considerar suas possíveis lutas internas. Não se trata de justificar ações prejudiciais, mas de expandir sua capacidade de ver além das aparências imediatas. A aplicação moderna desta compreensão da perspectiva é uma ferramenta poderosa para navegar a complexidade das nossas vidas. Pense na forma como consumimos notícias e informações. Somos constantemente bombardeados com narrativas que nos são apresentadas como a verdade absoluta. Lados são escolhidos, vilões são nomeados e heróis são celebrados. A aplicação da lição do espelho ensina-nos a dar um passo atrás. Em vez de aceitar passivamente uma narrativa, devemos perguntar: quem está a contar esta história? Qual é a sua motivação? Que perspectiva estão a deixar de fora? Uma mesma política econômica pode ser enquadrada como um investimento crucial para o futuro por um partido e como um gasto imprudente que levará à ruína por outro. Um líder pode ser retratado como forte e decidido pelos seus apoiantes e como autoritário e perigoso pelos seus oponentes. A verdade raramente é tão a preto e branco. Praticar isto significa procurar ativamente fontes de informação que desafiem as nossas próprias crenças. Significa ler o jornal que normalmente evitaríamos, ouvir o comentador com quem discordamos, tentar genuinamente compreender o argumento do outro lado. O objetivo não é necessariamente mudar de ideias, mas sim expandir a nossa compreensão. É reconhecer que pessoas razoáveis e bem-intencionadas podem olhar para o mesmo conjunto de factos e chegar a conclusões completamente diferentes, porque os seus espelhos, as suas experiências de vida, valores e medos são diferentes. No local de trabalho, isto pode revolucionar a forma como as equipas colaboram. Quando surge um conflito sobre a direção de um projeto, em vez de entrincheirar-se na sua própria posição, tente articular o ponto de vista da outra pessoa com a maior precisão possível. Pelo que entendi, a tua principal preocupação é que, se seguirmos a minha abordagem, corremos o risco de exceder o orçamento. É isso. Este simples ato de tentar ver o problema através dos olhos do outro pode desarmar a tensão e abrir caminho para uma solução criativa que incorpore o melhor de ambas as perspectivas. Nas nossas relações mais íntimas, esta prática pode ser a diferença entre uma conexão duradoura e um ressentimento crescente. Quando o seu parceiro faz algo que o magoa, a reação instintiva é atacar, defender-se, provar que você está certo e ele está errado. Uma abordagem mais sábia é parar e perguntar: o que é que ele está a ver que eu não estou? Qual é o medo ou a necessidade por trás das suas ações? Talvez a sua crítica sobre as suas finanças não seja sobre o dinheiro em si, mas sobre um medo profundo de instabilidade, enraizado na sua própria infância. Talvez o seu silêncio não seja um sinal de indiferença,
mas uma forma de lidar com o estresse que ele nunca aprendeu a comunicar. Ao abordar os conflitos com curiosidade em vez de certeza, transformamo-los de batalhas a serem ganhas em mistérios a serem resolvidos juntos. Trata-se de perceber que, em qualquer desacordo, raramente existe um único santo e um único pecador. Existem apenas duas pessoas a olhar para a mesma situação através de espelhos diferentes, cada um refletindo as suas próprias verdades, medos e desejos. A verdadeira intimidade nasce no momento em que decidimos baixar os nossos espelhos e tentar, ainda que por um instante, olhar através do espelho do outro. Assim, a vida, tal como a corte imperial, está cheia de espectros e ilusões. Acreditamos que estamos a tomar decisões racionais, baseadas em factos objetivos, mas na maior parte do tempo somos marionetes a dançar ao som de cordas invisíveis, as nossas emoções, os nossos preconceitos, as nossas feridas passadas. O homem que se orgulha da sua lógica implacável pode ser o mais cego de todos, pois não reconhece o poder que o seu próprio ego e o seu medo do desconhecido têm sobre o seu raciocínio. A mulher que se considera uma empata pode, na verdade, estar a projetar os seus próprios sentimentos nos outros, confundindo a sua própria história com a deles. O verdadeiro caminho para a sabedoria não é acumular mais conhecimento, mas sim despir-se das certezas. É o caminho da desaprendizagem. É questionar tudo o que nos foi ensinado sobre sucesso, sobre bondade, sobre o que significa viver uma vida boa. A sociedade dá-nos um mapa, um conjunto de regras a seguir. Estude, arranje um bom emprego, case, compre uma casa, suba na carreira. Este é o caminho do santo, o caminho da respeitabilidade. Mas para muitos, este mapa leva a um deserto de desespero silencioso, uma vida de conformidade vazia. O pecador, por outro lado, é aquele que rasga o mapa. É o artista que abandona uma carreira segura para seguir a sua paixão. É o viajante que vende tudo o que tem para ver o mundo. É o indivíduo que ousa questionar as tradições e as convenções da sua família e da sua cultura. A sociedade condena-o. Chamam-lhe irresponsável, egoísta, louco, mas muitas vezes é este pecador que está verdadeiramente vivo. É ele que experimenta a plenitude da existência humana, com todos os seus picos de êxtase e os seus vales de desespero. Ele compreende que a segurança é uma ilusão e que a única verdadeira segurança reside na capacidade de abraçar a incerteza. A lição filosófica obscura aqui é a da redenção através do pecado. Não se trata de uma licença para a crueldade ou para a destruição. Pelo contrário, é a compreensão de que, por vezes, temos de nos desviar do caminho certo para encontrarmos o nosso verdadeiro caminho. Por vezes, temos de falhar espetacularmente para aprendermos as lições que o sucesso nunca nos poderia ensinar. Por vezes, temos de tocar no fundo para encontrarmos a força para subir mais alto do que alguma vez imaginamos. O santo que nunca foi tentado, que nunca duvidou, que nunca tropeçou, a sua virtude é frágil como uma peça de vidro. Mas o pecador que caiu, que se confrontou com a sua própria escuridão e que escolheu, com grande esforço, rastejar de volta à luz, a sua virtude é forjada em fogo, inquebrável. Ele conhece a compaixão de uma forma que o santo nunca conhecerá, porque ele viu o abismo em si mesmo e nos outros. Ele não julga, porque sabe quão facilmente qualquer um pode cair. Como podemos aplicar esta ideia radical de redenção através do pecado nas nossas vidas modernas, tão focadas na otimização e na prevenção do erro? Começa por redefinir a nossa relação com o fracasso.
A nossa cultura trata o fracasso como uma doença a ser evitada a todo o custo. Desde tenra idade, somos ensinados a ter medo de tirar uma má nota, de não ser escolhido para a equipa, de cometer um erro num recital. Este medo acompanha-nos até a idade adulta, paralisando-nos. Não nos candidatamos ao emprego dos nossos sonhos porque temos medo de ser rejeitados. Não iniciamos o negócio que idealizamos porque temos medo que ele falhe. Não nos abrimos ao amor porque temos medo de nos magoarmos. Viver desta forma é como tentar navegar um oceano sem nunca levantar as velas. Podemos evitar as tempestades, mas também nunca sentiremos o vento a impulsionar-nos para a frente. A aplicação prática desta filosofia é abraçar o que se poderia chamar de fracasso inteligente. Não se trata de ser imprudente, mas de tratar os riscos como experiências de aprendizagem. Quando iniciar um novo projeto, em vez de se fixar no objetivo de sucesso, fixe-se no objetivo de aprendizagem. Pergunte a si mesmo: qual é a coisa mais importante que posso aprender aqui, independentemente do resultado? Se o projeto falhar, não o veja como um veredito sobre o seu valor, mas como um conjunto de dados valiosos. O que funcionou? O que não funcionou? O que faria de diferente da próxima vez? Adotar esta mentalidade liberta-nos da tirania da perfeição. Permite-nos ser ousados, criativos e resilientes. Nas nossas carreiras, isto pode significar voluntariar-se para uma tarefa que está fora da nossa zona de conforto, sabendo que podemos cometer erros, mas que o crescimento que daí advirá vale a pena. Pode significar falar e partilhar uma ideia maluca numa reunião, em vez de ficar em silêncio por medo de parecer tolo. A história está cheia de fracassos que abriram caminho para grandes sucessos. A penicilina foi descoberta por causa de uma experiência de laboratório contaminada e falhada. O post-it nasceu de uma cola que falhou em ser suficientemente forte. Nos nossos relacionamentos, esta filosofia é ainda mais profunda. Significa ter a coragem de ter conversas difíceis, mesmo que corra o risco de dizer a coisa errada. Significa pedir desculpa primeiro, mesmo que sinta que a culpa não é inteiramente sua. Significa perdoar os outros, não porque eles mereçam, mas porque o ressentimento é um veneno que só magoa quem o bebe. E o mais importante, significa perdoar-se a si mesmo. Todos nós cometemos erros. Todos nós magoamos pessoas que amamos. Todos nós temos momentos no nosso passado dos quais nos arrependemos profundamente. A redenção não vem de apagar esses momentos, mas de aprender com eles. Vem de reconhecer o pecador dentro de nós, não com vergonha, mas com compaixão, e de usar essa autoconsciência para nos tornarmos uma pessoa melhor. O seu passado não tem de ser a sua prisão. Pode ser a sua sala de aula. A força que obtém ao confrontar os seus maiores erros e ao sobreviver aos seus momentos mais sombrios é uma força que ninguém lhe pode tirar. É a força do pecador redimido, a beleza da cicatriz que conta uma história de cura. O desafio das 3 máscaras. Durante os próximos 3 dias, identifique uma máscara que você usa diariamente. Pode ser a máscara profissional de competência inabalável, a máscara social de felicidade constante ou a máscara familiar de força perpétua. Escolha momentos seguros para baixar essa máscara. Compartilhe uma insegurança com um colega confiável. Admita um erro sem desculpas elaboradas. Mostre vulnerabilidade quando normalmente mostraria apenas força. Observe o que acontece quando você permite que os outros vejam um vislumbre do seu verdadeiro eu. Então, olhe à sua volta. O mundo está a dizer-lhe para ser mais, para fazer mais, para ter mais. Promete-lhe a felicidade se apenas conseguir atingir o próximo objetivo,
comprar o próximo gadget, obter a próxima promoção. É uma corrida numa roda de hamster, uma busca incessante que o deixa exausto e vazio. É a busca pela santidade exterior, pela validação de uma sociedade que ela mesma está doente. Mas e se o verdadeiro caminho não for para cima, mas para dentro? E se a verdadeira liberdade não vier de adicionar mais coisas à sua vida, mas de subtrair as que não importam, as expectativas dos outros, a necessidade de aprovação, o medo do julgamento? O homem que vagueia pelas florestas da Sibéria, o starets, o peregrino, compreende isto. Ele possui pouco, mas é mais rico do que qualquer czar, porque possui-se a si mesmo. Não está a tentar impressionar ninguém. Não está a competir numa corrida. A sua única busca é a da verdade, e ele sabe que essa verdade não pode ser encontrada nos aplausos da multidão, mas no silêncio da sua própria alma. Ele compreende que o corpo é apenas um vaso temporário e que a verdadeira vida é a do espírito. Esta é uma ideia assustadora para o mundo moderno. Desvalorizamos o silêncio. Enchemos cada momento acordado com ruído, podcasts, música, notícias, redes sociais. Temos medo de ficar a sós com os nossos próprios pensamentos. Temos medo do que poderemos encontrar se olharmos para o abismo interior. Mas é precisamente nesse abismo que o tesouro está escondido. É no confronto com a nossa própria mortalidade, a nossa própria insignificância no grande esquema das coisas, que encontramos a verdadeira perspectiva. É quando percebemos quão pouco tempo temos que finalmente começamos a viver. É quando aceitamos a nossa escuridão, que a nossa luz pode finalmente emergir. Portanto, o desafio que lhe deixo é este: atreva-se a ser um pecador aos olhos do mundo. Atreva-se a desapontar as pessoas, se isso significar ser fiel a si mesmo. Atreva-se a escolher o caminho menos percorrido, o caminho que não oferece garantias, mas que promete aventura. Atreva-se a sentar-se em silêncio, sem distrações, e a ouvir a voz mansa e baixa dentro de si. O que é que ela lhe está a dizer? Que medos está a pedir-lhe para confrontar? Que paixões está a implorar-lhe para seguir? O mundo precisa de menos santos de fachada e de mais pecadores autênticos. Precisa de menos pessoas que sigam as regras cegamente e de mais pessoas que questionem a autoridade e pensem por si mesmas. Precisa de menos perfeição curada e de mais beleza crua e imperfeita. Olhe para a história. As pessoas que mudaram o mundo, os grandes artistas, cientistas, reformadores sociais, raramente foram os conformistas. Foram os desajustados, os rebeldes, os hereges. Foram aqueles que viram o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Foram ridicularizados, perseguidos, condenados, mas no final a sua visão prevaleceu. A sua verdade, nascida da sua luta e do seu sofrimento, tornou-se a luz que guiou as gerações futuras. Talvez a sua jornada não seja mudar o mundo inteiro. Talvez seja apenas mudar o seu próprio mundo, mas isso, por si só, é um ato revolucionário. No final, a vida resume-se a uma escolha. Pode continuar a viver na superfície, a julgar e a ser julgado pelas aparências, a perseguir as recompensas vazias que a sociedade lhe oferece. Ou pode mergulhar fundo, pode abraçar o paradoxo, a complexidade, a incerteza. Pode escolher ver o mundo e as pessoas nele com olhos de compaixão e curiosidade, em vez de medo e julgamento. Pode aceitar a sua própria natureza dual, a mistura de santo e pecador, de luz e sombra, e encontrar a paz nessa aceitação. O caminho não é fácil, exigirá coragem, exigirá que abandone muito do que lhe foi ensinado, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade e à verdadeira realização. A corte do czar caiu, reduzida a pó e a uma memória assombrada. Os tronos dourados, as joias, os títulos, tudo se foi.
O que resta são as histórias, as lições sussurradas pelo vento nas estepes. E a lição mais duradoura é esta: o único reino que verdadeiramente importa é o reino interior. E nesse reino, você é o único governante. A questão que permanece, a pergunta que ecoa através do tempo, não é se você é um santo ou um pecador. A verdadeira pergunta é, por baixo da máscara que usa todos os dias, quem é você, na verdade? E o que vai fazer com o tempo que lhe resta? Se estas palavras ressoaram consigo, se despertaram algo no fundo da sua alma, então junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para explorarmos juntos mais destas verdades ocultas. Partilhe nos comentários a sua própria jornada de autenticidade. Conte-nos sobre uma máscara que abandonou ou uma verdade interior que descobriu. E não se esqueça de ativar o sininho. No próximo episódio, vamos explorar o poder da contradição e como abraçar os opostos dentro de nós pode ser a chave para uma existência mais plena e poderosa. Este não é apenas um canal, é um refúgio para almas que buscam mais do que a superfície. É um convite para olhar além do véu e descobrir o poder invisível que sempre esteve ao seu alcance. Até o próximo encontro, lembre-se, a verdadeira força não está no que os outros veem, mas no que você ousa ver em si mesmo.